igreja desprezava a Bíblia. Presta atenção nisso, tá, irmãos? Não é que a reforma protestante começou a valorizar a Bíblia. Não, a igreja católica valorizava a Bíblia. Ela tinha a Bíblia como algo muito importante, como tem até hoje. Mas não tinha a Bíblia como fonte de autoridade única. Entende a diferença? Eles amavam a Bíblia, eles tinham a Bíblia, mas ela não era a palavra final. A palavra final era da tradição, era do Papa, era da liderança. Esse é o grande momento, né? Essa é a grande questão da reforma. Então, irmãos, as respostas que nós precisamos sobre Deus, sobre o mundo, sobre como ser o povo de Deus, tem que vir da Bíblia. Isso não pode vir de outra fonte, né? Hoje nós somos fruto dessa reforma e a Bíblia deixou de ser um artigo de luxo somente para os líderes, né? Na Idade Média a gente tem uma época em que a Escritura pertencia somente à liderança. Nós, pessoas comuns, não poderíamos ter acesso. Então cabe a cada um de nós aqui, e a gente tem uma Bíblia em casa hoje por conta da reforma protestante, por conta desse espalhamento da Bíblia, e a importância dela chegar a cada um dos fiéis. Mas a pergunta é a seguinte: será que nós conhecemos esse livro, a Bíblia? Conhecemos o poder que esse livro tem? Irmãos, por incrível que pareça, tem algumas agências missionárias, algumas agências que fazem inclusive pesquisas entre os cristãos, que dizem que nós estamos passando por um momento de analfabetismo bíblico. Ou seja, os cristãos se tornaram analfabetos de Bíblia, porque não conhecem a Escritura. E esse é um fenômeno entre nós evangélicos. A Bíblia está aberta no Salmo 91, mas a gente não sabe o poder que ela tem. Ela é tida como palavra de Deus, mas não é seguida como fonte de autoridade. Ela é chamada de alimento puro, mas muitos de nós continuam comendo na mesa do mundo, ou buscando o mundo na hora de tomar decisões. Então, irmãos, diante disso, eu quero falar com os irmãos hoje sobre 4 características fundamentais da Bíblia. 4 características fundamentais. Características que devem mudar a nossa forma de olhar para a Bíblia e também de nos relacionar com ela. Eu quero ler com você 2 Timóteo 3, o texto vai estar aqui na tela, do versículo 14 ao versículo 17. 2 Timóteo 3, 14 a 17, diz assim: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez e pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie, porque nós não temos, Senhor, os recursos necessários para apreender tudo o que o Senhor quer nos falar. Por isso rogamos que o Teu Espírito Santo nos conduza, que o nosso coração seja uma terra fértil nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, 4 características que esse texto nos mostra, que são fundamentais para que a gente entenda a Bíblia, para que a gente olhe para ela de maneira diferente, para que a gente se relacione com ela. A primeira característica é que a Bíblia não é um livro de magia, irmãos. A Bíblia não é um livro de magia. A Bíblia precisa ser estudada. Veja o que Paulo fala para Timóteo, no versículo 14: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Paulo está dizendo para Timóteo que é preciso que exista alguém que ensine e alguém que aprenda.
E aqui Paulo está se referindo a ele, porque Paulo foi um dos tutores de Timóteo, mas principalmente a sua mãe e a sua avó, quando Paulo escreve lá nos versículos, no capítulo 1, versículo 5, que lembra, elogia a fé de Timóteo, porque ele aprendeu da sua avó e da sua mãe. Então, Paulo está dizendo, a escritura foi aprendida. Veja, irmãos, não foi por osmose, não foi assim, o mágico Simão que fez uma magia e Paulo aprendeu a escritura ou Timóteo aprendeu a escritura. Não, ela precisa ser estudada. Irmãos, a Bíblia, ela é um texto lógico que precisa ser entendido. Não é um texto codificado, como a gente pensava, né, em algumas décadas atrás, que a Bíblia era um texto codificado. Então, se você juntar essa letra do primeiro capítulo com a letra do segundo capítulo e junto o terceiro, Deus vai te dar uma resposta. Isso é magia, isso não é Bíblia. A Bíblia, ela precisa ser estudada. O processo da gente aprender a Bíblia, irmãos, não se dá de forma mágica, mas é o Espírito que nos ilumina e nós estudamos e buscamos entender. Por exemplo, irmãos, você sabia que cada um desses livros que nós lemos na Bíblia tem o seu contexto? Deixa eu chocar aqui você por um minuto. Quando Paulo escreveu, Paulo não estava pensando em você, Paulo não estava pensando em mim. É só você ler o primeiro versículo de cada carta dele, que ele vai dizer, Paulo escrevendo aos Gálatas, aos Efésios, a Timóteo. Então, a carta de Paulo tinha uma direção muito clara. Ele não estava pensando em mim e em você, porque ele tinha um objetivo, um público que ele queria alcançar. Isso significa, irmãos, primeiro, que se nós entendermos o contexto no qual ele escreveu, nós vamos poder ver claramente qual era o objetivo dele. Agora deixa eu tirar você do desespero. Paulo não estava pensando em mim e em você, mas Deus estava. Amém? E ele preservou esse texto para que chegasse até nós de maneira graciosa. E por isso que nós podemos ter esses livros e aprender sobre a fé cristã, ler e meditar. Veja, por exemplo, quando Paulo escreve aos Romanos, pode passar, ele diz assim, ó, essas coisas, que coisas? Aquilo que está na Bíblia, aquilo que está lá escrito, essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Isso foi feito e foi escrito para nos ensinar. Existe um processo de aprendizado da Escritura. Irmãos, a religião cristã é uma religião fundamentalmente de ensino. Jesus era um professor que tinha 12 discípulos próximos e tinha uma multidão de pessoas ao redor. Então não é opcional. Nós estamos aqui porque, por exemplo, pessoas como Timóteo, Paulo ensinaram. É claro, irmãos, é óbvio que é o Espírito quem nos conduz para ver a glória de Deus, mas Deus não dispensa a nossa capacidade de ler e de raciocinar. Quando você se converte, você não precisa jogar fora o seu raciocínio, o seu intelecto. Deus usa o seu raciocínio, as questões lógicas, para que você aprenda. E com isso, irmãos, eu estou querendo dizer que é o nosso dever ler e estudar a Bíblia. Esse não é um papel do pastor ou dos seminaristas exclusivamente. Todo cristão pode e deve buscar respostas bíblicas e não ficar dependente da palavra do domingo. Você não pode depender da palavra do domingo, irmão. Você tem em suas mãos a Escritura, a palavra de Deus. Sabe por que você não pode depender do sermão do domingo? Porque eu, o pastor, o Enéas ou o Erielso, a gente pode errar. Em algum dos nossos exemplos, das nossas explicações, a gente pode errar. Mas a Escritura não erra. Ela é inerrante. E se você depende de quem erra, em algum momento você pode cair. Mas a Escritura está nas suas mãos. Mas deixa eu dizer aqui para você, trazer um dado alarmante. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos há mais ou menos uns 4 anos, mostrou que 80% dos cristãos nunca leram a Bíblia toda. 80%. Quer ver esse número piorar? 50% dos pastores e líderes nunca leram a Bíblia toda. Alarmante isso, não é? Me diga uma coisa, irmãos, o que é que a gente pode esperar de cristãos que não conhecem a Bíblia, e se não conhecem a Bíblia, não sabem no que creem? Porque o que crê está onde? Na Bíblia.
O que é que a gente pode esperar de cristãos que não conhecem a Escritura? Gente, chega de abrir a Bíblia e ler o primeiro versículo que a gente acha e pensar que isso é ser mais espiritual do que estudar a Bíblia. Acabou, passou esse tempo. Eu sei que você ora, eu sei que você se dedica a Deus, mas a palavra é indispensável. Olha o que Paulo fala quando ele escreve para Timóteo no capítulo 2 dessa mesma carta. Ele diz assim, pense no que estou lhe dizendo. Em algumas versões vai dizer, pondere essas coisas. Olha a segunda parte do versículo, o Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. A gente se apega só à última parte do versículo. A gente fica esperando que o Senhor nos revele as coisas, mas a gente esquece que Paulo disse primeiro, pense nessas coisas, reflita sobre essas coisas. Refletir, ler e refletir, irmãos, é a nossa parte. Dar entendimento é a parte de Deus, amém? Essas duas coisas caminham juntas. A gente não pode achar que a Bíblia é um livro de magia. Deus não anula o nosso poder de estudar e aprender, Ele potencializa. Muita gente acha que o Espírito Santo foi dado para a gente, irmão Enéas, para substituir o estudo da Bíblia. Não, o Espírito Santo nos foi dado para potencializar o nosso estudo da Bíblia. Porque você pode abrir a sua Bíblia em casa, estudar as Escrituras e ser transformado pela palavra de Deus. Então essa é a primeira característica. A Bíblia não é um livro de magia, ela precisa ser estudada. A segunda característica é que a Bíblia ensina o que o homem mais precisa saber. Veja o versículo 15, o que Paulo vai dizer. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Quando Paulo escreve essa carta, Timóteo está passando por grande oposição dos falsos mestres, que estavam disseminando falsos ensinos. Então Paulo vem de maneira categórica e diz o seguinte: diferente desses ensinamentos falsos, que não vêm das Escrituras, aquilo que nós obtemos na palavra de Deus é a salvação. Das Escrituras, Deus concede sabedoria para a salvação em Cristo Jesus. Pensa aqui comigo. Depois do Éden, depois que o homem foi expulso do Éden, lá em Gênesis, o que mais importa para o ser humano? O que mais importa para nós, irmãos, depois do Éden, depois daquele trágico dia de pecado, o que mais importa para o ser humano é que ele seja salvo e que ele tenha o seu relacionamento com Deus reatado. Irmãos, pare para pensar. Tudo que o homem faz na vida é para tentar encontrar Deus. Como assim? Quando alguém busca ser rico é porque ele quer se afirmar. Mas ele nunca vai achar afirmação nas riquezas, porque o que o coração dele precisa é de Deus. Quando alguém está em busca de casamentos e mais casamentos, como por exemplo a mulher samaritana que já ia no quinto, muitas vezes é porque está buscando preencher o vazio do coração com algo que não vai preencher. Irmãos, o nosso casamento não preenche o vazio que só Deus pode preencher. Então todas as ações dos homens depois do Éden é para tentar se reconectar com Deus, é para tentar chegar de volta para Deus, para resolver o problema do ser humano de uma vez por todas. Lá no Éden, lá em Gênesis, o texto vai dizer que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. O que é que significa isso, irmãos? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados com potencial para pelo menos 4 tipos de relacionamentos. Primeiro, o relacionamento com Deus. Segundo, o relacionamento com o próximo. Terceiro, um relacionamento com a natureza criada. E quarto, um bom relacionamento conosco. E essas 4 possibilidades foram distorcidas pelo pecado. E o que o ser humano está fazendo aqui na terra, até a volta de Cristo, é tentando se reconciliar com Deus, com o próximo, com a natureza e consigo mesmo. E o que é que a Bíblia faz nesse processo todo? Paulo acabou de dizer, na Escritura você encontra o que precisa saber para ser salvo. Essa é a função da Escritura.
Agora, sabe o que é curioso nesse texto, irmão? Não sei se você percebeu, mas Paulo está dizendo assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil, né? Ele vai dizer daqui a pouco. Que escritura ele está falando? Porque não tinha Novo Testamento naquela época. O que tinha era o Antigo Testamento, como nós conhecemos hoje como Antigo Testamento. Como assim? Paulo está dizendo que no Antigo Testamento nós temos informações suficientes para conhecer a salvação em Cristo Jesus. Mas como? Eu mesmo achava que o Antigo Testamento deveria ser tirado da Bíblia, porque ele parece que só dá margem para os ateus. E Paulo está dizendo que é possível encontrar salvação em Cristo Jesus. Você sabia que Jesus falou a mesma coisa? Olha o que ele diz lá em Lucas 24, 27. Jesus estava caminhando com alguns dos seus discípulos, ele tinha acabado de ressuscitar, e eles não estão entendendo os últimos acontecimentos de Jerusalém. E o Lucas vai dizer para nós isso aqui, ó. Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, ou seja, o Antigo Testamento, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. O Antigo Testamento também é para mim e para você, e tem informações suficientes para que encontremos salvação em Cristo Jesus. O Antigo Testamento fala da salvação, o Novo Testamento mostra essa salvação chegando em Cristo Jesus. Diante disso, irmãos, você não pode pular livros da Bíblia não, quando está lendo. Você tem que enfrentar Levítico e Números na sua leitura bíblica, sabia disso? Não pode pular não, porque é Escritura, é palavra de Deus. Talvez você não vai precisar aplicar todos aqueles conceitos lá, porque a cultura era diferente, mas quem deu aquelas leis foi o seu rei, amém? E você conhece o seu rei pelas leis que ele promulga, por aquilo que ele fala. Então Paulo está falando dessa importância de estudar e aprender a palavra de Deus, e ele ressalta aqui, para que a gente peça, para que Deus abra os nossos olhos. Irmãos, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, não é algo que a gente faz no nosso próprio braço. Não queira ler a Bíblia sem a iluminação do Espírito. Leia, porque Deus te deu a capacidade de ler, mas quem abre os teus olhos é o Espírito. Lembre-se, por exemplo, que até pouco tempo atrás, você nem tinha vontade de ler a Bíblia, e quando você lia, você não entendia, mas agora parece que já começa a mudar, não é? Você lê e já consegue entender. É porque acontece conosco a resposta da oração de Paulo em Efésios 1,18, quando ele diz: oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou, e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Paulo ora para que os olhos do coração sejam iluminados, para que os nossos olhos sejam abertos, para que nós possamos descobrir quais as verdades de Deus sobre mim e sobre você. A Escritura tem tudo o que nós precisamos. Os nossos olhos precisam ser abertos, porque existe essa fonte inesgotável que é a Bíblia, e é nossa responsabilidade ir mais a fundo, porque ela tem as respostas para os anseios da nossa alma, irmãos. A Bíblia tem a resposta, é ela que gera fé no nosso coração, é ela que mostra quem é Jesus, o Salvador, e ela nos chama para estudar e para orar. Na leitura, nós tomamos conhecimento, mas na oração, Deus ilumina os nossos olhos para ver a glória de Deus nesse texto. O processo de ler é nosso, mas é Ele quem nos mostra. Então, a Bíblia nos ensina o que nós mais precisamos. Então, primeira característica, a Bíblia não é um livro de magia, mas ela precisa ser estudada. Segunda, a Bíblia nos ensina tudo o que nós precisamos saber de mais importante, que é a salvação. E a terceira característica, a Bíblia veio de Deus, irmãos, e é por isso que ela tem autoridade. Você crê nisso? Que a Bíblia veio de Deus? E é uma pergunta, parece que não, mas é uma pergunta muito importante para se fazer nas igrejas hoje em dia, porque em muitos lugares a Bíblia deixou de ser a palavra de Deus. A Bíblia é um livro importante, mas ela não é necessariamente a palavra de Deus. Irmãos, fazer essa afirmação de que esse livro é a palavra de Deus é uma afirmação muito forte.
E você tem que estar convicto disso que você está falando, principalmente nos últimos dias. Porque nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão falando o que é de contrário à Escritura. E quando você vier falar para elas de acordo com a Escritura, você vai ser questionado. E o que você tem que dizer é: eu creio que esse livro é a palavra de Deus. Irmãos, para você aceitar algumas ideologias que têm surgido, você vai ter que admitir que a Bíblia não é a palavra de Deus. Não dá para fazer as duas coisas: admitir as ideologias do nosso tempo e admitir que a Bíblia é a palavra de Deus, ou uma coisa ou outra. Então, saber que ela veio de Deus é fundamental. Versículo 16, Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Paulo já começa nesse versículo dizendo: toda Escritura é inspirada por Deus. Dizer que a Bíblia é inspirada por Deus, irmão, significa dizer que a origem dela é o próprio Deus. A Bíblia não veio de vontade humana, mas veio da vontade de Deus. E se ela veio de Deus, quem pode ter mais autoridade na nossa vida do que ela? Se ela veio de Deus, ela precisa... Irmãos, isso é sério. Você está percebendo a gravidade do que eu estou falando aqui? De que a Bíblia veio de Deus, que o que está registrado aqui é a vontade dele, e não é só uma parte, é toda. Timóteo estava enfrentando um momento difícil, porque as pessoas que se opunham a ele, que eram os gnósticos daquela época, eles diziam que somente alguns trechos da Bíblia é que era a palavra de Deus, e ele está enfrentando esse povo. Eles até utilizavam a Bíblia, mas não colocava nela, acrescentava a ela alguns outros escritos e não colocava ela como autoridade. Mas Paulo está dizendo: toda a Escritura é inspirada. Toda a Escritura foi entregue por Deus. A Bíblia é o registro da vontade de Deus que foi entregue aos homens. Veja, irmãos, nós poderíamos ter muitos e muitos livros sobre tudo o que Deus fez ao longo da história, sim ou não? Mas nós cremos que esse livro aqui é o único registro que tem autoridade para falar quem é Deus e o que Ele deseja de nós. É essa afirmação que você faz quando diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Veja, por exemplo, o que o apóstolo Pedro disse em 2 Pedro 1, 20 e 21. Ele diz assim, ó: acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Dizer que a Bíblia é a palavra de Deus é acreditar nisso, é viver isso. E se Deus é quem está guiando esses relatos, irmãos, nós temos que dar créditos a eles. Se esse livro é a palavra de Deus, então Deus tem tem um propósito muito específico. Lembra que a segunda característica que nós falamos é que a Bíblia fala tudo o que nós precisamos sobre salvação? A Bíblia é útil para nos levar de volta para Deus. E como é que ela faz isso? Paulo acabou de dizer aqui. Primeiro, ela ensina o que é verdadeiro. A Bíblia ensina o que é verdadeiro. E eu vou falar uma coisa para você que é verdadeira. O grande problema da humanidade é o pecado. O grande problema da humanidade não é a baixa autoestima. O grande problema da humanidade não são os traumas que nós passamos na nossa infância. E eu estou falando de pontos que o humanismo e o mundo lá fora está dizendo que o seu problema é que você teve um seríssimo problema com seu pai e isso destruiu a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa. Isso foi ruim. Não tiro a verdade disso. O seu trauma é real e ele precisa ser tratado. Mas mesmo quando você for tratado dele e ficar curado, ainda tem um problema na raiz da sua existência, chamada pecado. Mas a Escritura nos diz o que é verdadeiro. E ela diz que tudo começa com arrependimento. Arrependimento. Ela nos diz a verdade. Mas ela faz mais. Ela nos faz perceber o que está fora de ordem em nossa vida.
Quando você lê essa palavra e ela te desafia a mudar o teu comportamento, é porque ela está dizendo que alguma coisa está errada em você. Quando você lê a Bíblia e perceber alguma coisa errada, pode ter certeza, o erro está em você, não está nela. Como dizia o irmão André, do Portas Abertas, leia o livro e deixe que o livro leia você. Mas Paulo diz também que a palavra nos corrige quando nós estamos errados. Quando estamos caminhando pelos nossos próprios desejos, ela vem e nos corrige. Ela nos ensina a fazer o que é certo. Irmãos, sabe quem faz isso? Quem ensina o que é verdade, que nos mostra o que está fora de ordem, que nos corrige e que nos ensina a fazer o que é certo, é a palavra. Não é a igreja, não é o pastor e não é o papa. Foi isso que a igreja do século XVI não entendeu. Não é o papa ou a igreja que determina a salvação dos fiéis. É a Escritura. A igreja age pela autoridade das Escrituras, irmãos. Não é a igreja que dá autoridade à Bíblia. É a Bíblia que dá autoridade à igreja. Porque se uma igreja não está de acordo com a Bíblia, ela não tem autoridade. Se um profeta, um homem, um pastor, um líder está em desacordo com a Bíblia, ele não tem autoridade. Porque é a Bíblia que confere autoridade. Como eu falei, a igreja católica, ela não negava a inspiração da Bíblia. Ela só não acreditava que ela é a palavra final. E nós protestantes, irmãos, a gente acaba fazendo o mesmo quando a gente não tem acesso direto às Escrituras e fica esperando que o pastor pregue no domingo. Se você precisa vir para o culto para pegar a sua Bíblia, então você não acredita na Bíblia, você acredita no pastor. E você está errado, você está agindo igual a igreja católica. E não teve reforma nenhuma na sua vida. A Escritura é a autoridade sobre nossa vida, irmãos. A Escritura é a autoridade sobre nós. A gente tira a autoridade da Escritura quando a gente toma decisões baseadas em profecias de um e de outro que alguns saem buscando por aí. A gente tira a autoridade da Escritura quando a gente acredita mais no poder da oração da madrugada do que no poder da palavra. A gente tira a autoridade da Escritura quando a gente acredita mais no jejum que a gente faz do que no poder da palavra. A gente tira a autoridade da Escritura quando a gente acredita nos mistérios mais do que na palavra. Isso é um câncer na igreja brasileira. A gente tira a autoridade da Escritura e coloca a autoridade no guru da igreja tal. É só falar com aquela irmã que ela vai desvendar todos os mistérios. Nós não precisamos disso. A autoridade é a Escritura. Hebreus diz, Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Irmãos, isso aqui é muito poderoso. A palavra, ela tem o poder de ir no mais profundo do seu ser e dizer o que está errado e corrigir você, porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia veio de Deus, e é por isso que nós, seres humanos, só conseguimos identificá-la como palavra de Deus quando o Espírito vem sobre nós. Irmãos, o grande pregador John Wesley, ele dizia que, ele refletindo sobre a autoridade da Bíblia, ele disse o seguinte: a Bíblia pode ter 3 fontes de autoridade. Uma suposição: primeiro, a Bíblia pode ter vindo de homens bons e de anjos bons. Uma possibilidade. Mas a Bíblia pode ter vindo também de demônios e de homens maus. Ou ela pode ter vindo de Deus. A gente vai ter que escolher um desses 3. Aí ele vai desconstruindo. Primeiro, se a Bíblia veio de homens bons, não, a Bíblia veio de homens bons, piedosos que escreveram, então está errado, porque homens bons não diria assim diz o Senhor, quando na verdade foram eles que escreveram. Concordam comigo? Se a gente chama um homem bom aquele que diz que foi Deus que falou, quando na verdade foi ele, então ele não é bom. Será que a Bíblia veio de demônios ou homens maus? Dificilmente, porque a Bíblia fala para nós fazermos coisas boas. Como um demônio mandaria a gente fazer coisas boas? Então só sobra uma opção: ela veio de Deus, ela é palavra de Deus.
Ela só pode ter vindo de Deus. Por isso, irmãos, porque ela veio de Deus, ela é útil, ela é apta para corrigir, ensinar, converter, convencer e nos salvar. O Espírito Santo usa a Bíblia como instrumento para nos convencer. Então ela veio de Deus e ela tem autoridade. Primeira característica, então, a Bíblia não é um livro de magia, ela precisa ser estudada. Segundo, a Bíblia ensina o que nós mais precisamos, que é ser salvo. Terceiro, a Bíblia veio de Deus, por isso que ela tem autoridade. E quarta e última característica, a Bíblia, irmãos, é um instrumento de Deus para aperfeiçoar os homens. Olha o versículo 17. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. A Bíblia é um instrumento de Deus para fazer o seu povo apto. Irmãos, a finalidade da Bíblia é preparar o povo de Deus. Amém? Deus tem uma promessa de que Ele virá nos buscar, virá buscar um povo escolhido. Amém? Esse povo precisa ser preparado. E como ele vai ser preparado? Pela Bíblia. A Escritura que nos foi deixada. E o que é ser aperfeiçoado, irmãos? Veja, ser aperfeiçoado é você sair de um estágio e ir para um outro. Por exemplo, você deixa de ser um leigo em um assunto para ser expert em um assunto. Imagina uma pós-graduação. Você sai de um estágio e vai para um estágio de especialista em alguma área. Pois bem, a Bíblia é um instrumento que Deus usa para tirar o seu povo de um estágio de ser humano comum para um estágio de ser humano sábio. Olha como Paulo termina. Ele diz assim, ó: Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. É isso que Paulo está dizendo. Ela é um instrumento que torna o ser humano sábio. Veja o que o salmista diz no Salmo 119. Salmo 119, a partir do 97, ele diz assim: como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Teus mandamentos me fazem mais sábio que meus inimigos, pois sempre me guiam. Sim, tenho mais prudência que meus mestres, pois vivo a meditar em teus preceitos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço às tuas ordens. A Bíblia, a palavra de Deus, é o meio que Deus usa para tornar o seu povo sábio, um povo que pratica boas obras. Irmãos, boas obras aqui, nesse contexto, não é só as obras que você faz dentro da igreja, ou quando você ajuda alguém que vai na sua porta pedir o que comer. Boa obra aqui diz respeito a toda a vida que você vive lá fora, lá no seu trabalho. A Bíblia te prepara para realizar boas obras lá, para você ser sábio lá. Ela é poderosa. Irmãos, a Bíblia não é somente um livro de religião, ela é a palavra de Deus. Veja, eu não estou dizendo para você considerar a Bíblia como um livro de religião. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Se ela é um livro de religião, então ela é um livro específico para um grupo que acredita daquela forma. Nós não vemos a Bíblia assim. Ela é a palavra de Deus e ela serve para o nosso dia a dia lá fora. Ela nos ajuda. Deus usa a Bíblia para nos trazer orientação em situações individuais do dia a dia. Isso faz, irmãos, com que os crentes, os cristãos, sejam pessoas que abençoam outras pessoas. Porque nós não somos chamados só para ser salvos e sermos libertos, mas também para levar isso a outros. E aqui eu quero convocar você a ter um cuidado com o instrumento que você usa para a prática de boas obras. Irmãos, fique atento para que no dia a dia você não esteja usando a sabedoria do mundo. Você até vem para a igreja, e aqui é muito gostoso ser cristão, dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu estou falando lá fora, quando você precisar combater algumas ideologias, para você não tomar decisões de acordo com o mundo. Irmãos, nós estamos cercados de perigos com relação a isso. Por exemplo, a gente vive numa época de muito individualismo e egocentrismo. O mundo parece que gira ao redor de nós mesmos.
A gente ama as pregações e aquelas músicas que falam do nosso alto valor, do nosso poder diante de Deus e dos homens. Mas, irmãos, esse tipo de pensamento só nos empurra para nós mesmos e para uma fonte de sabedoria humanista, mundana e satânica. Siga o seu coração. Se te faz feliz, por que não fazer? Tudo isso é satânico, não é bíblico. Se você tivesse seguido o seu coração, você não estaria aqui hoje. Cuidado com as fontes de orientação que não são a palavra de Deus. Cuidado, irmãos, nós estamos sendo cada vez mais levados para nós mesmos e não para o outro. O nosso propósito de viver de maneira sábia nesse mundo é para que a gente glorifique a Deus. E o instrumento que Deus usa é a palavra dele, não é o seu sonho de poder e glória, como se Deus precisasse fazer de você uma pessoa rica, para que as pessoas olhem e digam: nossa, Deus é bom na vida dele, agora eu acredito em Deus. Não, Deus usa a palavra dele, ele não usa o seu poder e a sua glória. É a palavra que prepara o homem de Deus. O que nos torna aptos a fazer boas obras no mundo é a palavra, e Deus quer que o seu povo seja aperfeiçoado. E o que me chama a atenção aqui é que o que prepara o povo de Deus, irmãos, preste atenção nisso. O que prepara o povo de Deus não são cultos, congressos ou campanhas. O que prepara o povo de Deus é a palavra. Tudo isso é válido, irmãos, tudo isso é válido. Mas se o centro das nossas reuniões como igreja não é a palavra, tem alguma coisa errada. O que nos atrai a essa igreja, irmãos, preste muita atenção nisso. Se o que nos atrai a essa igreja é qualquer coisa menos a palavra, você está no lugar errado. E nós estamos construindo uma comunidade mundana. O que deve nos atrair aqui não é o clima gostoso do ar-condicionado, não são as cadeiras, não é um som perfeito do ministério, o profissionalismo de quem toca. O que nos atrai é a palavra. E se você não está sendo atraído por ela, você está no lugar errado. Está no lugar errado. O salmista, escrevendo exaustivamente sobre a palavra no Salmo 119, ele diz: prostro-me diante do teu santo templo, louvo o teu nome por teu amor e tua fidelidade, pois engrandeceste acima de tudo teu nome e tua palavra. A palavra, irmãos, é a palavra, é somente a palavra, porque ela é um instrumento de Deus para nos fazer homens e mulheres que glorificam a Ele. Irmãos, se nós não olharmos para a Bíblia com a real dignidade que ela tem e que ela deve ser vista, nós vamos perder o melhor que ela pode nos dar. Nós vamos ser levados por superstições, falsas doutrinas, que nunca foram o plano de Deus. Nós não podemos nos conformar em fazer parte daquela estatística dos 80% que nunca leram a Bíblia. Isso não pode fazer parte do nosso currículo, irmãos. Por quê? Porque Deus nos deu um livro com características humanas, para que você não tenha desculpa de dizer que não deu para ler. Para que nós possamos usar as nossas capacidades, nossas faculdades mentais. A Bíblia, ela gera fé no nosso coração. Ela está o tempo todo apontando para Cristo e para a salvação. Ela tem autoridade para nos dizer o que fazer, e ela quem dá autoridade aos pastores e aos líderes. A autoridade de um pastor, de um líder, não está nele mesmo, mas está na palavra, porque ela quem aperfeiçoa o homem e a mulher de Deus. Nós não podemos ter esse livro nas mãos, irmãos, e tratá-lo de forma banal. Não podemos. Eu sempre lembro da história do garoto que chegou para a mãe dele e disse: mãe, aquele livro lá na mesa é o livro de Deus? Aí a mãe ficou animada, né? É, filho, é o livro de Deus. Aí ele disse: e por que a gente não devolve? A gente não lê mesmo? Não faz parte do dia a dia. Parece cômico, né? Mas é trágico. É trágico que a Bíblia não faça parte do nosso dia a dia. Ainda no Salmo 119, o salmista diz: abre meus olhos
para que eu veja as maravilhas de tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim teus mandamentos. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Você não pode deixar de orar isso nem um dia sequer da sua vida. Abre os meus olhos. Eu sou estrangeiro na terra, Senhor. O que é ser estrangeiro? Eu não sei viver aqui. Me dá os teus mandamentos, me dá a tua palavra. Será que você pode ir além no seu contato com as Escrituras, irmão? Será que, pensando na sua vida hoje, será que você pode ir além no seu relacionamento com as Escrituras? Eu quero desafiar você a não se contentar com cultos, com louvores, mas a amar a palavra de Deus, amar a Escritura, porque é ela que nos prepara. Eu quero deixar esse desafio para você. Primeiro, leia e estude a palavra de Deus. Irmãos, não se deixe enganar pela falsa ideia de que estudar a Bíblia é só para pastores e líderes. Isso é um engano de Satanás. Pode ter certeza, isso é para você também. E não vai acontecer se você não fizer guerra, tá? Porque não dá tempo não na nossa agenda. Não dá tempo de ler a Bíblia não. Não dá. A gente faz muita coisa. Então você vai ter que colocar isso no seu planejamento semanal. Escrever lá e colocar na porta da geladeira. Ler a Bíblia de tal hora até tal hora. Porque além de não dar tempo, Satanás não quer que você leia. Ele não quer que você leia. Então coloque isso no seu planejamento. Talvez aqui alguns já devem começar a pensar em fazer algo mais profundo. De repente um curso teológico, um curso que fale sobre Bíblia. Coloque isso diante de Deus. Comece a orar. Perguntar a Deus o que é que você pode fazer para se aprofundar. Segunda coisa, ore desesperadamente para que Deus aumente sua fé enquanto você lê a Bíblia. Irmãos, não se acostume com a vida que não reflete Deus. Não se acostume com a vida onde você só é crente aqui dentro da igreja. Busque compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Peça que Ele te mostre quem é Jesus, para que os olhos do seu coração sejam abertos, iluminados. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da Tua palavra, para que a Bíblia seja a razão da sua vida, para que nela você encontre a satisfação da sua alma, porque lá você encontra o Cristo. Terceiro, fundamente sua fé nas Escrituras. Irmãos, não venha para a igreja pelos eventos ou pelas atrações que você pode encontrar aqui. Ame a palavra. Não fique esperando que as coisas, que as programações mudem. Mude o seu interesse pela palavra. Porque você não tem controle sobre as programações, mas você tem controle sobre as suas decisões de amar cada vez mais essa palavra. Peça a Deus que te transforme, que te aprofunde nessa palavra poderosa. Peça que Ele abra os seus olhos para que você veja as maravilhas da palavra dEle. Se a palavra não nos mantém, irmãos, nada mais vai nos manter. Se a palavra não nos mantém, não são os eventos e as programações que vão nos manter. Se coloque de pé nesse momento, se você puder. Eu quero convidar você a orar.